Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Bom dia a todos. Hoje, 19 de outubro, quinta-feira, na 28ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, nós retomamos a carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo vai nos lembrar que nós somos justificados pela fé. A nossa justificação, ela vem pela nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus que vai fazer no Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, duas advertências aos judeus. Primeiro, a eles que matam os profetas ou os seus antecedentes que mataram os profetas, mataram a palavra de Deus, não quiseram seguir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus muitas vezes incomoda algumas pessoas. A palavra de Deus muitas vezes é contrária ao projeto de algumas pessoas que não querem seguir efetivamente a palavra de Deus. Então Jesus faz essa advertência aos judeus. Ai de vós, que mataram os profetas, que não acolheram a palavra de Deus. E nós muitas vezes nós matamos a palavra de Deus quando nós não a acolhemos, quando nós não a vivemos, como apenas nós somos ouvintes dessa palavra de Deus. Nós matamos a palavra de Deus, nós matamos os profetas, nós matamos uma história, nós matamos uma concepção de um Deus que pede a nós que ouçamos a palavra, que possamos gerar essa palavra no nosso coração e colocar essa palavra em prática. Se somos justificados pela fé, a palavra de Deus nos traz essa concepção própria da fé, porque a nossa fé é gerada dentro dessa palavra de Deus. A nossa concepção de vida deve ser gerada dentro dessa palavra que Deus nos transmite no dia a dia da nossa vida. E no segundo momento ele faz uma outra advertência. Ai de vós, mestres da lei, que muitas vezes tomastes a ciência para si, e não nada fazeis, mas também não permitais que os outros a conheçam. E muitas vezes essa dificuldade de alguns de transmitir e de dar a outra possibilidade do conhecimento. A todos nós é dada a possibilidade do conhecimento de Deus. Nós devemos ter a sede do conhecimento de Deus. Muitas vezes nós não queremos adentrar esse conhecimento de Deus, porque nós queremos viver na superficialidade do nosso ser. Conhecer a palavra de Deus é adentrar muito mais ao fortalecimento da nossa fé, é entrar muito mais no embasamento de vida que nós devemos ter através desse ensinamento que Jesus Cristo vai nos transmitir no dia a dia da nossa vida. Então, ai de nós, se muitas vezes matamos a palavra de Deus, se acolhemos, mas não vivemos essa palavra de Deus. Ai de nós se não buscamos o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento que Deus nos proporciona através da sua mesma palavra. Jesus nos lembra sempre que essa palavra de Deus nos dá a possibilidade do encontro próprio com a grandeza desse Deus. E quando assim nós não nos permitimos, nós matamos-nos em nós mesmos, aquilo que nós vamos construindo, o que nós poderíamos ter construído em nós mesmos. São Paulo nos lembra na primeira leitura, na carta aos Romanos, sobre a justificação, que Abraão se moveu pela fé, Abraão acolheu essa fé em Deus, e as promessas de Deus se realizaram a Abraão. E assim também a cada um de nós, a promessa de Deus se realiza na medida em que nós nos justificamos pela fé, na medida em que nós acolhemos a palavra de Deus, na medida em que nós vamos conhecendo cada vez mais a Deus. Avançar aos mares mais profundos para conhecer na profundidade a essência de Deus, é conviver com Deus, é entrar na intimidade do conhecimento pleno de quem Ele é.
A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.